Olá, alunos da EJA, 10ª etapa, sejam bem-vindos a mais um momento de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, ministrante deste componente, e vamos ver o que teremos na nossa aula de número 15. Olha só. Como objeto de conhecimento, o retorno aos gregos, a busca da perfeição, o retorno à realidade humana, o encontro com a imperfeição. E como detalhamento, vamos ter o parnasianismo brasileiro. Isso mesmo, nossa aula vai tratar então do parnasianismo no Brasil. Vamos lá? Muito bem, nós vamos falar do parnasianismo, né? Esse é um movimento que foi uma reação ao romantismo, aquela questão sentimental, né, do romantismo, que o romantismo vinha trazendo ali. E o parnasianismo já tem essa parte mais formal, né, de trazer uma forma para a arte, né? Tanto que o seu lema era a arte pela arte, ou seja, a arte em sua própria forma, né? E não uma questão social, mas assim, a sua própria forma, a sua própria existência, certo? E nós temos, então, os grandes precursores, né, desse movimento no Brasil: Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira. Isso mesmo, esses três autores, né, escritores aí renomados, foram os que trouxeram, né, esse movimento para o Brasil, deram início a esse movimento no Brasil, tanto que eles são chamados de a tríade parnasiana. Mas isso nós vamos ver no decorrer da nossa aula. O importante é que vocês já comecem a se identificar com esses autores, para que no decorrer da nossa aula vocês façam, né, as ligações aí que serão necessárias, certo? Então, para nós continuarmos a nossa aula, nós vamos ver um vídeo agora, um vídeo bem didático sobre a questão do parnasianismo. Olha só. Num misterioso salto do tempo, o poeta Olavo Bilac, vindo direto do século XIX, desembarca no século XXI. Saudações, povo ribeirinho! Trago versos lapidados como mármore de Carrara. Ele é influencer ou doido mesmo? Flor perene, de pétala imortal. Teu perfume transcende o banal. Ei, tio, isso rima, mas não tem dancinha, não? Pois bem, se é preciso, farei arte com vossa tecnologia. Gata, tu és top, rainha do zap. Heresia lírica? Poeta, eu fiz um poema igual ao senhor, com forma certinha e palavras difíceis. Oh, musa, ainda há esperança nesta geração. O mundo muda, mas a arte permanece. Entre métricas e memes, o importante é sentir e criar. Muito bem, do mármore, né, ao digital, a poesia resiste. Isso mesmo. As coisas mudam, mas a poesia ela vai resistir. E vocês viram aí no vídeo, né, que nós tínhamos esse poeta ali, né, parnasiano, tendo contato com essa geração, com a nossa geração atual, que é uma realidade totalmente diferente, né? A gente tem a tecnologia e ver esse poeta ali recitando, né, a sua poesia, recitando o seu poema, como se fosse algo estranho, né, na nossa geração atual. Mas o que esse vídeo quer mostrar pra gente? Que mesmo, né, passados anos, né, passado o tempo, a gente tem a arte resistindo, a poesia resistindo, certo? E pode ser que nós não tenhamos mais que escrever no mármore, né, uma poesia, mas nós temos o celular que hoje facilita a nossa vida, né? A tecnologia facilita, mas ainda assim nós vamos ter a arte. Essa arte ela vai resistir, certo? Nós vamos ver agora então quando que surge aí o parnasianismo. Olha só. Muito bem. Então o parnasianismo ele surge na metade do século XIX. Isso mesmo, olha só. Na metade do século XIX.
A sociedade ela foi profundamente transformada pelos avanços científicos e pela Revolução Industrial. Então vejam que o parnasianismo, a gente tem aí, né, esse surgimento dele no século XIX, e esse texto traz para a gente o quê? Que nessa segunda metade do século XIX, a sociedade ela foi transformada. Ela tem aí uma transformação por duas situações. Os avanços científicos, né? A gente vai ter esses avanços científicos e vamos ter a Revolução Industrial. Então, nesse cenário, né, dos avanços científicos, dessa Revolução Industrial, a razão passa a dominar a produção literária. Lembra lá no romantismo que nós tínhamos essa questão do sentimentalismo muito aflorado, né? Então, nesse cenário que nós temos dos avanços científicos e da Revolução Industrial, né, a razão ela passa a dominar a produção literária. Então, a gente vai ter a razão muito mais aparente do que o próprio sentimentalismo, né? Olha só, dominar a produção literária substituindo os sentimentos. Então, a razão no parnasianismo está à frente dos sentimentos. Então, na poesia, essa mudança levou os poetas a valorizarem mais a perfeição formal do que a emoção. Né? Então, com esses avanços aí, os poetas eles começam o quê? A valorizar essa perfeição da forma, né, do que está sendo proposto ali enquanto forma e não tanto quanto emoção. Porque nós podemos aqui, né, entender que eu posso fazer a leitura de um poema, você pode fazer a leitura de um poema, e essa leitura ela ter significados diferentes, né? Bater em mim de uma forma, tocar em você de outra forma, né? Então, dependendo da leitura e da entonação que eu quero colocar, né, da perspectiva que eu quero colocar desse poema, eu vou ter situações diferentes, certo? E aí os poetas, eles vão e valorizam mais a perfeição do que a emoção, surgindo aí, então, essa nova estética, que é o parnasianismo. Então, o parnasianismo, ele traz mais a razão do que a emoção, né? Por isso, temos essa nova estética, ok? E aí nós temos, então, né, o lema do parnasianismo, que é a arte pela arte. Acabei de comentar com vocês. A arte em sua forma, deixando ali, né, a interpretação, o sentimentalismo de lado e trazendo a arte em sua forma, deixando as questões políticas, sociais presentes na poesia e valorizando essa forma, certo? Continuando, olha só. O parnasianismo, então, ele é um estilo de época que se opõe ao romantismo. Falei nisso para vocês lá no início, né? Ele vai se opor ao romantismo e apresenta uma poesia objetiva, ou seja, por meio da palavra, o autor faz uso da poesia, né, para abordar sobre a própria escrita. Então, vejam só, tá? Esse estilo, né, essa escola literária que a gente pode chamar o parnasianismo, ele vai se opor aí às características do romantismo, né? Aquela questão do sentimentalismo já vai ficar de lado e a razão vai prevalecer. E aí nós vamos ter o quê? Uma poesia objetiva, né? Uma poesia direta ali. Por meio do uso da palavra aí, o autor, né, ele faz essa poesia para abordar sobre a sua própria escrita, né? Então ele pega ali como se eu estivesse escrevendo da minha própria poesia, da minha própria escrita. Isso que o autor parnasiano faz, certo? E aí nós vamos ver agora dois textos, né, de diferentes escolas, diferentes estilos aí, né, de época, e vamos ver essa diferença entre o que é subjetivo do que é a interpretação que eu acabei de falar para vocês, né, de como toca na gente de forma diferente a poesia. Nós vamos ter o subjetivo e nós vamos ter a poesia objetiva, que é uma poesia mais direta, e vocês vão poder perceber melhor essa diferença. Olha só. Muito bem, então aí, ó, ainda no parnasianismo, nós temos o discurso poético do romantismo, né? O que pregava, então, esse discurso poético do romantismo, professor? Nós temos a Canção do Exílio, que é um poema
famosíssimo de Gonçalves Dias, né? E nós vamos ter essa poesia subjetiva, ou seja, com várias interpretações. Da forma que eu fizer a leitura, da forma que você fizer a leitura, né, diferente leitura, a gente vai ter uma interpretação diferente. Então, por isso ela é uma poesia subjetiva. Então, a poesia diz o seguinte, ó, o poema, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas. Nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Então vejam que eu fazendo uma leitura deste poema, eu posso ter uma interpretação, né? Outra pessoa que for fazer a leitura desse poema vai ter outra interpretação, ele dá margem, né? Esse poema ele dá margem, então, para várias interpretações. Por isso nós chamamos de poesia subjetiva, certo? Já o discurso poético do parnasianismo, ele já traz uma poesia objetiva, isso mesmo, ó. Temos aí, então, o poema Profissão de Fé, de Olavo Bilac, né? Então, o que diz aí, ó? Invejo o ourives quando escrevo, imito o amor. Com ele, em ouro, o alto relevo faz de uma flor. Por isso, corre por servir-me sobre o papel, a pena como em prata firme corre o cinzel. Assim procedo, minha pena, segue essa norma por te servir, deusa serena, serena forma. Então vejam, olha só, é como se o nosso autor, né, o Olavo Bilac, ele traz essa interpretação, né, ele traz esse poema enquanto forma. Olha só, ali no finalzinho ele diz, né, serena forma, ó, por te servir, Deus a serena forma. É aquilo que eu falei para vocês. Esses autores do parnasianismo, eles vão dar preferência à forma da poesia. Então é como se ele estivesse falando desse processo, né, de escrever. Olha só, invejo ourives quando escrevo. Certo? Ourives que trabalha ali com ouro, né? Imita o amor. Com ele, em ouro, o alto relevo faz de uma flor. Então, ali, né? Com ouro, ele consegue fazer uma flor. Por isso, corre por servir-me sobre o papel a pena, né? A escrita ali que se escrevia com pena, como em prata firme corre o cinzel. Assim procedo, minha pena. Segue esta norma por te servir, deusa serena, serena forma. Então é como se ele tivesse, é o momento ali em que ele está, né, com o seu papelzinho, escrevendo, ali, com o seu papel não, com o seu local ali de escrita, né, que poderia ser escrito em qualquer lugar, com a sua pena, e aí ele está escrevendo sobre esse momento da escrita dele, por isso ele fala da serena forma. Então é uma poesia mais objetiva, certo? Então, continuando, a gente tem a origem do parnasianismo lá na França, né? Isso mesmo, olha só, a gente tem aí o parnasianismo surgindo na França, e esse nome, o nome parnasianismo, ele deriva do termo Parnaso, isso mesmo, que na mitologia grega era o monte do deus Apolo. Então, vejam só, Parnaso, né, era na mitologia grega o monte do deus Apolo. Então, parnasianismo, né, como se nós estivéssemos estudando aí, né, essa vertente também que surge aí na França, né, com a origem na França, certo? Continuando, nós temos aí a primeira obra, né, o Parnaso, a coletânea, o Parnaso contemporâneo, é a obra que preconiza o retorno ao. Então, essa obra, né, lembram que Parnaso faz referência ali ao monte do Apolo, né, do deus Apolo. E aí nós temos o Parnaso, que é justamente essa obra, o Parnaso contemporâneo. Ela vai preconizar o retorno de quê? Do mundo grego, né? Vai trazer aí essa relação com o mundo grego, o gosto pela descrição, vai retomar aí as formas clássicas de rima e métrica, que são características do parnasianismo, o ideal da impessoalidade, né? Como que a gente vai ter aí essa impessoalidade idealizada, e a preferência
pelo soneto. Coloca aí pra gente, isso tudo são o quê? Características, né? São as características do parnasianismo dentro ali dessa obra Parnase que nós temos, né? O primeiro material que a gente tem aí de referência do parnasianismo pelo mundo, né? Então, tem esse retorno ao mundo grego, o gosto pela descrição, né? A retomada das formas clássicas de rima e métrica, essa idealização da impessoalidade e vai preferir os sonetos, né? Que é uma forma fixa ali dos nossos poemas. Qual é o marco inicial, professor, né? Que nós temos, então, do parnasianismo? Olha só. O parnasianismo, então, tem aí seu marco inicial em 1882, tá? Com a obra Fanfarras de Teófilo Dias, isso mesmo. Essa obra, ela introduz, então, o parnasianismo, né? Em 1882, no Brasil. Nós temos aí Teófilo Dias fazendo essa obra, nessa obra Fanfarras, que vai preconizar aí, que vai introduzir esse parnasianismo no Brasil. Certo? E aí, depois disso, nós vamos ter a nossa tríade parnasiana. Lembra que eu falei para vocês lá no início dessa tríade parnasiana? Os nossos três, já lembram aí quem são? Muito bem, olha só, vamos voltar aqui. Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac. São os três maiores parnasianos, né, que escreveram obras parnasianas aí, dentro da nossa literatura brasileira. Tem essas produções literárias, né, brasileiras. Então não esqueça, Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira. Nós vamos ver agora, inclusive, um poema desses três, que é o Soneto 13. Via Láctea. Olha só, acompanhem comigo. Ora direis ouvir estrelas, certo perdestes o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muita vez desperto, e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila, e ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversa com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. Muito bem, este poema é de Olavo Bilac, como eu disse para vocês, né, de um dos nossos três maiores parnasianos, Poesias Via Láctea de 1888, certo? Muito bem, vamos analisar então cada estrofe deste poema para a gente entender as características parnasianas que nós temos aí no texto de Olavo Bilac. Olha só. A primeira estrofe, então, né, nós temos aí a análise da primeira estrofe do Olavo Bilac. Ora direis ouvir estrelas, certo perdestes o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muita vez desperto e abro as janelas, pálido de espanto. Então, nessa primeira estrofe, o eu lírico, né, que nós temos ali, quem está falando no poema, ele vai o quê? Ele vai reagir à crítica, tá, de que ouvir estrelas é uma ideia absurda, e defendendo a sensibilidade poética que o leva a contemplar o céu à noite. Esse trecho, ele revela, então, a união entre a razão parnasiana. Lembrem aí que o parnasianismo ele vai trazer a razão em detrimento do sentimento, né? Então, esse trecho ele revela a união entre a razão parnasiana e o lirismo subjetivo. Porque quando eu digo assim, ó, ora direis ouvir estrelas, certo perdestes o senso, ou seja, tá louco? Né? Como é que tu ouve estrela? E aí eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muitas vezes eu abro as janelas pálido de espanto, né? Desperto e abro as janelas, é como se eu estivesse ali naquele momento subjetivo, né? De ouvir as estrelas, de algo sentimental. E aí ele faz esse contraponto nessa primeira estrofe. A segunda estrofe, né? Olha só. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea,
como um pálido aberto cintila, e ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Olha só o que nós temos aí de interpretação, então, na nossa segunda, né, estrofe. Olha só. Na segunda estrofe, o eu lírico, né, ele vai personificar as estrelas, ou seja, vai dar características humanas, né, a essas estrelas e revela a sua relação íntima com elas. Né? Vai ter esse contato maior aí com elas, que é marcado pela reverência e encantamento. E mesmo com o nascer do sol e ao fim da visão estrelar, ele continua a buscá-las, né? Mesmo que o sol surja ali, que elas possam ir embora, ele continua buscando, né? Expressando essa constante busca poética pela beleza e pelo mistério, certo? Vamos para a terceira estrofe. Olha aí a terceira estrofe, né? Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? Então é como se estivessem instigando ali, né, para ele dizer o que eles tanto conversam contigo, né? O que as estrelas falam ali, né, naquele momento de conversa. Então é como se esses interlocutores ali que o questionam zombassem do poeta, né? Como se eles estivessem zombando ali e chamando de louco, né? E questionando esse sentido dele ouvir as estrelas, né? Representando aí uma visão racional e não entende a linguagem sensível da poesia. Porque olha só, o que diz aqui? Direis, ora, tresloucado amigo, né? Como se alguém estivesse dizendo assim, quer me dizer agora, seu louco, né, que você está conversando com elas? E que sentido, né? O que elas te dizem quando estão contigo? Esse interlocutor, ele zomba do poeta, né? Ele chama ele de louco, né? Tresloucado amigo, ele chama ele de louco. Aí ele diz, né, você está ouvindo estrelas? Né? O que elas te dizem? É como se ele estivesse trazendo ali o nosso eu lírico para a realidade, para a visão racional, né? Para a razão. Lembram lá que o parnasianismo ele traz a razão em detrimento ao sentimento, né? Ao que o romantismo pregava? Acabei de falar isso para vocês, só reforçando, né? Então ele traz ali para o racional e não entende essa linguagem sensível da poesia, né? Eu estou conversando com as estrelas, né? O que as estrelas me dizem, qual o caminho que eu devo seguir ali a partir, né, da minha conversa com as estrelas. E nesse momento o eu lírico vai e traz aí, né, puxa de volta para a realidade, o nosso interlocutor puxa o eu lírico de volta para a realidade. E aí nós temos a nossa quarta e última estrofe desse poema, que diz assim, ó: e eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Então lembram lá que na terceira estrofe, os interlocutores estavam chamando ali o eu lírico para a realidade, dizendo, e aí, o que elas te falam? O que elas te dizem? E aí ele vai e responde, né? Amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Quantos de nós não somos capazes de ouvir e entender estrelas, né? Olavo Bilac já dizia isso lá há muito tempo, né? Então a gente precisa amar, né? Para entender, nossa vida precisa de poesia, nossa vida precisa de poema para que a gente, né, saia um pouquinho dessa racionalidade. Viver só nessa racionalidade às vezes não faz bem, mas não estou criticando o parnasianismo não, tá bom? Olavo Bilac, e aí os nossos outros autores são autores maravilhosos que trouxeram muita contribuição nas produções literárias brasileiras, tá? Então, nessa última estrofe aí, o eu lírico, né, ele vai afirmar que só realmente quem ama vai entender as estrelas e vai defender o amor e a sensibilidade, né? Quando eu escuto estrelas, eu estou sendo sensível. Quando eu digo que você precisa amar para entendê-las, eu defendo o amor,
né? Então, o amor e a sensibilidade serão os caminhos aí para quê? Para compreender a arte, para compreender a vida e para compreender a poesia, certo? Muito bem, vamos continuar então a nossa aula depois dessa análise maravilhosa do texto do poema, né? Do Olavo Bilac, Via Láctea. E vejam que faz referência aí, né? Via Láctea, a questão da Via Láctea com as estrelas. E aí a gente tem a Via Láctea e o século XXI, né? Muito bem. O que é, então? Qual a relação que nós temos aí? Olha só. O poema contrasta com o século XXI ao valorizar a sensibilidade, o amor e a contemplação, em oposição a uma sociedade moderna marcada pela pressa, a tecnologia e a racionalidade. A mensagem de Bilac continua atual ao lembrar que só por meio da emoção é possível compreender os mistérios mais profundos da vida, tá? Então, olha só, gente, quando a gente está falando dessa relação, né, desse contraste que nós temos, disse para vocês ali, né? Às vezes a gente precisa de um pouco mais de sentimento, né? Do amor para entender certas coisas da vida. Então, quando o Olavo Bilac ele faz esse contraste do século XXI, que era o quê? Né? Que era uma sociedade moderna ainda, mas marcada pela pressa, pela tecnologia e pela racionalidade. Então, tudo era muito rápido. A tecnologia surgindo e a razão, né, ali em primeiro lugar. Então, o poema ele faz esse contraste porque ele vai valorizar a sensibilidade, ele vai valorizar o amor, né? E a contemplação, quando ele faz essa contemplação às estrelas em oposição a essa sociedade. Então, ainda assim, né, mesmo esse poema sendo lá de 1888, ainda assim, essa mensagem ela continua atual, né, ao lembrar que só por meio da emoção é possível compreender os mistérios mais profundos da vida. Olha só, né? A lição que fica desse poema, a lição que o Olavo traz para a gente, né, dentro dessa nossa realidade, dessa nossa sociedade atual ainda, um poema que foi escrito lá em 1888, mas ainda assim nós podemos ter essa interpretação, certo? Continuando, então, nós vamos recapitular o que nós vimos aqui na nossa aula, olha só. Nós falamos do contexto histórico, né, do surgimento aí do parnasianismo. O parnasianismo ele vem lá da França, né, e vem para o Brasil. E aí nós temos a origem desse nome, né, o Parnaso, que significa ali o monte do deus Apolo. E a gente tem algumas características ali na primeira obra, né, Parnase, que traz aí características ali mitológicas, né, para dentro do parnasianismo. A gente vai ter essa obra inaugural, que é Fanfarras, do Teófilo Dias. A gente tem também a Tríade Parnasiana, que são os nossos 3 principais autores ali, né? Raimundo Correia, Alberto de Oliveira e o nosso Olavo Bilac, que são a Tríade Parnasiana. A gente tem o parnasianismo no Brasil, com esses autores. A gente tem esse parnasianismo trazendo a razão em detrimento ao sentimentalismo, e a gente vê as características, né? Viu ali as características que esse estilo, né? Ele tem, esse estilo de época, ele vai trazer as características dessa razão em primeiro lugar, né? Ali em detrimento ao que o romantismo pregava. A gente tem aí também essa questão da impessoalidade, a idealização dessa impessoalidade. A gente tem a arte pela arte, né? A arte como forma em si, deixando de lado ali questões sociais, mas visualizando essa arte enquanto forma, certo? Então, esse foi o nosso parnasianismo, ok? Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, conhecido um pouco mais sobre o parnasianismo. Eu vou ficando por aqui e a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau.